boa tarde, feliz sexta-feira para você, feliz sexta-feira para nós, feliz começo de final de semana, né? Porque não, sexta-feira já é hora de começar a pensar naquele fim de semana. Obrigada mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Vou confessar que eu tô adorando passar esses dias aqui com vocês, viu? Falando bastante sobre saúde. Foi uma semana cheia de assunto bom, né? E hoje não vai ser diferente não, viu? O programa de hoje tá super especial, cheio de convidados. Casa tá cheia aqui nesse Mais Saudável de hoje. Bem legal assim, tem profissionais, olha, qualificados para conversar com você no programa de hoje. E é por isso mesmo que eu já peço aí a sua participação, participa junto com a gente no programa de hoje. Vai lá nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é o @maissaudáveloficial. Você pode deixar seu recadinho, curtir nossa página, mandar perguntas para os nossos especialistas. Se quiser pode ser pelo meu também, @RenataMoretoTV, lá no Instagram, lá no Facebook também. Deixa seu recado, curte, manda pergunta para os nossos especialistas. Se preferir, a gente tem um e-mail, maissaudável@rs21.com.br. Você vai aparecer, sua pergunta pode aparecer aqui no nosso telão interativo. E claro, você que participar com a gente por telefone, tem sorteio, tem presente para todos vocês que assistem o Mais Saudável de hoje. Sorteio lá no fim do programa, se você participar por telefone, no 0800 777 0021. Ou então, se você for ligar de celular, 19 3871 9620. Lá no fim do programa, a gente sorteia um livro escrito pelo padre Air Mendonça, nosso apresentador aqui da Rede Século XXI, apresentador do Você Pode Ser Feliz. É esse livro que você está vendo aí na sua tela, O Poder da Oração no Sofrimento. O padre Air escreveu esse livro depois que ele perdeu o pai dele. Então é uma jornada que ele conta pra gente aí como viver esse período, como passar por isso, contando também, claro, sempre com o poder da oração. Então todos vocês que participarem por telefone vão concorrer no fim do programa a esse livro escrito, muito bem escrito, inclusive, pelo padre Air. Sou fã dele, adoro. O livro dele também está aqui nas nossas mãos. E hoje, você já sabe o que a gente vai falar? Vamos falar sobre o luto. E aí você pode pensar assim, o programa de hoje vai ser triste então, justo sexta-feira, para baixo? Muito pelo contrário, nós queremos mostrar como é importante falar e viver o luto, para que depois você possa ter uma vida alegre. Não é pecado, não é errado viver com alegria. Depois que você perde alguém, você não precisa sentir culpa, não precisa ficar triste a vida inteira. E tem mais, viu? Nós não vivemos o luto só quando nós perdemos o ente querido. O luto não está ligado apenas à morte de alguém. E é isso que os nossos convidados vão explicar no Mais Saudável dessa sexta-feira. Vou apresentar todos eles para vocês. Já falei, casa tá cheia hoje, tô adorando. Primeiro apresentar parceiro do Mais Saudável aqui, doutor Fábio Fonseca, que é psiquiatra e psicoterapeuta. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde, Renata. Que prazer estar aqui na sua companhia hoje. Obrigada, eu que agradeço. Vamos falar bastante sobre luto hoje? Vamos falar sobre a importância de viver o luto e qual é o significado que isso pode trazer para a vida das pessoas. Para a vida das pessoas. Vamos lá, é isso que a gente vai falar no programa de hoje, então, também com a Rejane Sampaio, que é psicóloga. Boa tarde, Rejane. Olá, Renata, boa tarde. Parceira nossa aqui também, né? Prazer estar aqui sempre. Você trata, Rejane, lá no seu consultório, muitas pessoas que estão passando por esse período? O luto é uma questão sempre presente, porque como você falou, não é só uma pessoa que morre, né? Mas uma mudança de vida, uma mudança de ciclo, uma mudança no trabalho. Qualquer mudança gera uma perda. Uma perda e que precisa ser tratada e trabalhada, não é verdade? Com certeza. E aí, para falar com a gente desse luto, nessa outra fase, nessa questão que não é só perder alguém, pode ser também perder alguma coisa na sua vida, uma transição, uma fase de transição. A gente está com o Renê Mencia, que é nosso parceiro também, é coach. Boa tarde, Renê. Boa tarde, tudo bem, Renata? Tudo bem? Obrigado mais uma vez por estar presente aqui no Mais Saudável. Importante no mundo corporativo, muitas vezes a pessoa tem aquela situação de posse do cargo que ocupa e de repente alguma mudança, seja na estrutura onde ele trabalha, ou seja também no mercado que ele trabalha, pode provocar aquela sensação de ter perdido algo. Então, como dar o significado adequado para cada estágio da sua carreira e quantas oportunidades surgem justamente quando uma perda desse sentido acontece. É o que eu estava comentando até ali na abertura, né? A gente perde, mas tem que dar um significado, tem que olhar para isso e tratar isso, inclusive na nossa vida profissional. Correto. Na vida profissional, os aprendizados eles são ainda mais profundos. Porque na vida pessoal, eu vivi isso esse ano, minha mãe faleceu esse ano, então, no lado pessoal acontece, a pessoa não está mais ali, né?
O emprego é um pouco diferente, porque você tem um mercado para trabalhar, você tem outras empresas para procurar, você pode criar a sua própria empresa. Enfim, tem alternativas diferentes do luto quando a gente fala propriamente dito de um ente querido que falece, né? Então, a questão das empresas eu vou compartilhar um pouco aqui com o telespectador, mande perguntas. É muito comum esse sentimento, esse pesar quando você perde um emprego de longa jornada ou alguma oportunidade que você vinha apostando bastante. De repente você vê uma barreira e parece que você está sem alternativa e aí dá a sensação de perda daquilo que é o mais importante, que é o entusiasmo. E aí a pessoa perde o entusiasmo, perde o prazer de viver a vida. A alegria que você falou na abertura, ela some. Por conta do quê? Das crenças que o Dr. Fábio falou também na abertura, que é importante. Quanto você acredita que aquele momento é de fato uma perda. Enquanto ele tem de aprendizado por trás. A gente tem uma mania na nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida aí, é ter um apego muito grande às coisas. E aí quando vem aquele baque que tira o chão, a gente não sabe muito bem o que fazer, né? E é isso que a gente vai conversar no programa de hoje. Então, o Renê já convidou, eu aproveito e convido de novo. Mande sua pergunta pra gente, mande o seu comentário, conta pra gente. Você já viveu alguma história assim na sua vida profissional, por exemplo? Ou já viveu alguma história do seu filho sair de casa, casar, e você viveu esse período de transição, essa passagem que te deixou mal aí por algum tempo? Mande seu comentário pra gente, a gente vai ler sua história aqui no ar. Mande sua pergunta também para os nossos convidados, para a gente discutir bastante sobre isso. É o que eu falei, a gente precisa falar. Só o fato de falar, de se expressar, de colocar isso para fora, já é muito importante para a gente começar a lidar com isso. E eles, melhor do que eu, lógico, vão falar e vão explicar isso para você. E a gente está falando aqui muito, eu já usei a palavra luto tantas e tantas vezes aqui no programa. O que é, doutor Fábio, o luto? Tem uma palavra que você usou agora há pouco que é muito importante para a gente entender, o apego. Tem uma teoria, né, que se fala da teoria do apego. Todos nós nascemos equipados com a capacidade, desde bebê, a nos apegarmos a uma figura que cuida da gente, que nos ama, que nos fornece amor, calor humano e que apresenta o mundo para a gente. Esse apego ele é fundamental para que o bebê tenha um ambiente seguro, ele perceba que o mundo é um mundo que ele pode ser explorado, que a vida pode ser vivida. Então, o apego em si, ele é saudável e ele é algo que acontece na vida de todo mundo. Existem várias maneiras de a gente se apegar. A gente chama apegos seguros, apegos inseguros, apegos ambivalentes. E no luto, o que acontece? A gente perde uma figura de apego muito importante. Essa figura não está mais lá, mas o relacionamento, o vínculo ainda está. Quer dizer, a gente se apegar não é errado. Não, a gente pode se apegar. E desde criança, assim, desde pequena, a criança já se apega. Isso. E o apego, existem várias formas de se apegar. E algumas formas de apego podem predispor a lutos mais difíceis, mais complicados. Mas o fato é que todo mundo se apega e todo mundo vai viver a perda de uma figura importante, né? Então, o luto, ele nasce por conta do apego. E de acordo com o tipo de apego que você tem, você vai viver o luto. E é claro, existem outras circunstâncias também, né? A maneira como a perda aconteceu, a idade da pessoa que faleceu, a circunstância cultural. Mas o apego é algo que explica por que todos nós precisamos viver o luto. Porque todos nós temos pelo menos 3, 4, 5 pessoas na vida a quem a gente é muito apegado. E se a gente não vivesse o luto, a gente não teria desenvolvido o apego em primeiro lugar, né? Então, o luto mostra pra gente que algo muito importante não está mais ali e a gente precisa conseguir manter o relacionamento e a importância que essa pessoa teve, mas ao mesmo tempo conseguir seguir adiante. Isso que é importante, né? A gente tem que seguir. A vida segue. A pessoa, talvez, infelizmente, ou uma situação não está mais ali presente na nossa vida, mas a gente continua vivendo. E aí, Rejane, eu queria saber por que a gente tem tanta dificuldade em falar sobre isso. Por que é tão difícil falar sobre morte, sobre perda? E é até difícil falar sobre o luto. E aí tem uma questão até social, da nossa cultura, da nossa sociedade, de não lidar bem com a morte. É a única certeza que a gente tem na vida e muitas vezes a gente não aceita e não se prepara. Não aceita, né? Quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando sobre isso. Como seria interessante se a gente pudesse viver pensando sempre que tudo na vida faz parte de um ciclo, né? Que tem começo, meio e fim. E assim é com as relações, mas é como o Dr. Fábio falou. A gente, até por uma questão de sobrevivência, é fundamental que a gente construa esses vínculos afetivos, né? Que a gente tenha esse apego, mas também que a gente possa ter essa flexibilidade, essa mobilidade de entender que a vida é dinâmica e essa capacidade de adaptação.
E aí também vai ser fundamental conseguir dar um significado para aquela transição de vida, seja uma morte, seja uma transição no trabalho, porque quando você dá um significado, é muito mais fácil essa transição. Por isso as tragédias ou mortes repentinas são bem mais problemáticas. Mais difíceis, né? São mais desafiadoras. E aí, Renê, perdão. Eu acho que quando se trata da vida profissional, ainda tem um agravante, talvez, que é o fator ou ego, ou aquela sensação de que eu não sou competente no trabalho, se eu perdi um trabalho. Tem esse agravante, talvez, da pessoa até conseguir falar sobre isso, não é? É bem complexo. A somatória de emoções, quando se trata de trabalho, é um pouco diferente, porque você envolve também questões financeiras, por exemplo. A pessoa perde o emprego e, de repente, dispara nela uma crença de que ela não tem dinheiro suficiente para viver a vida que vive atualmente com a família. Vem uma preocupação dupla, então, né? Exato. Então, começa um processo emocional que leva a pessoa a um estado de, muitas vezes, de raiva. E aí acaba descarregando essa raiva em pessoas queridas, que são aquelas que você tem apego, estão dentro de casa, né? O doutor falou do apego agora há pouco. Então acaba descarregando em pessoas que não tem nada a ver com o teu trabalho. Acaba falando muito direcionado para quem demitiu. O responsável pela minha demissão foi o meu diretor, foi o meu gerente. A gente acaba achando em quem colocar a culpa. Exato, é bem comum. Então, tudo isso por quê? Por um turbilhão de emoções naquele momento. Assim como o falecimento, tem demissões que também são repentinas. Então, é mais complexo. Geralmente são, né? Olha, eu estou bastante tempo no mundo corporativo, faço consultoria. Tem profissional que já sabe que está na hora dele sair, acontece. Mas quando vem repentino, que a pessoa não esperava de jeito nenhum, é mais dolorido e, consequentemente, mais difícil de gerenciar. Qual a sugestão que eu dou para as pessoas que podem estar assistindo agora e que passaram recentemente por isso? Afinal, são 14 milhões de pessoas hoje no Brasil desempregadas. Então, pode ser que o telespectador passou por algo assim. A primeira pergunta que eu sugiro é, olha para a tua carreira, para essa sua jornada na empresa que você estava e se pergunte, de tudo que eu vivi, quais são os aprendizados que eu levei dessa experiência e o que eu poderia fazer de melhor para que no próximo eu não seja surpreendido novamente? E faça um aprendizado e tenha consciência. O mercado continua aberto, empresas continuam disponíveis para você trabalhar e vão estar sempre em busca dos melhores profissionais, inclusive aqueles que superam momentos difíceis. E se Deus quiser, vai ter um próximo, né? Vai vir um próximo emprego aí, a gente tem que se aprimorar sempre. Quem sabe aí não é hora de você olhar algum errinho ou algum ponto que você poderia melhorar aí na sua vida profissional e não cometer na próxima. Você já viu que tem muita coisa pra gente discutir no programa de hoje, né? Vai mandando a sua participação, sua pergunta, o seu comentário, tá bom? Olha, a gente vai pro intervalo, mas antes, você sabia que hoje é dia do cliente? E a gente aqui na Associação do Senhor Jesus, na Rede do Século XXI, quer comemorar esse dia junto com você. E quem vai contar mais pra gente sobre isso, o nosso Shopping Católico, que tá cheio de promoções lá pros nossos clientes, é o Carlos Júnior, que já tá aqui comigo. Eu já vi que o Padre Delair chamou no Você Pode Ser Feliz hoje, ele é de cara de pastel, viu? Eu não vou fazer isso não, viu, Carlos? Vou falar só boa tarde mesmo. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Renata. Deixa esse cara de pastel pro Padre Delair, né? Isso é a exclusividade dele. Deixa para ele. É isso mesmo. A gente está hoje comemorando o Dia do Cliente e, pessoal, a gente tem algumas promoções aqui que eu vou contar para vocês, tá? Imperdível. Ó, para começar, vamos fazer um gancho do 4º Encontro Nacional das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que aconteceu no último domingo aqui na Rede Século XXI e que reuniu muita gente. Quase 5 mil pessoas estiveram aqui. Pegando carona nesse encontro, gente, olha o que a gente tem aqui para você adquirir. Esse é o terço das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que está com 20% de desconto. Temos também, pessoal, o quadro das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Vem cá que eu vou mostrar mais de pertinho para vocês. Esse é o quadro das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que está com 30% de desconto. Repetindo, hein? 30% de desconto. Não tem como você perder. E ó, entrando em contato agora no www.shoppingcatólico.com.br, você já consegue adquirir esse produto. Ou você pode ligar também no telefone 0800 777 0021. Repetindo, 0800 777 0021. Então, para você que está aqui pertinho também, está aqui na região de Campinas, faz o seguinte, dá um pulinho aqui na loja, é aqui na Rede Século XXI, aqui na Associação do Senhor Jesus, dá um pulinho aqui e compra pessoalmente com a gente. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco, tá bom? Você já comprou o seu, Renatinha?
Olha, Carlos, eu não comprei ainda, mas eu vou pensar bem, porque tá com promoção boa, né? Gostei, viu, dessa dica? E aproveita a dica do Carlos aí, vem conhecer a gente aqui também. Se você mora aqui no interior de São Paulo, na região, vem conhecer a gente, vem conhecer toda a rede Século XXI e aproveita essas dicas do Shopping Católico, tá bom? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o luto. Fique aí, a gente volta já.